Então, vamos resolver aqui aqueles exercícios que eu deixei de semana passada. É, é rapidinho, né? Porque aqui é para fazer na calculadora, né? Para treinar mesmo fazendo na calculadora. Então, vamos lá. Como é que seria, então? Primeiro, a gente tem que converter esse ângulo aqui, né? A gente tem que converter ele para a forma decimal. Que aí a gente consegue jogar na calculadora, né? Senão a calculadora não entende. Então, para converter, lembra que para converter, né, como está na sexagesimal e eu quero decimal, então eu vou pegar os segundos, vou dividir por 60 para transformar em minutos. Depois os minutos eu divido por 60 novamente para transformar em graus. Aí fica tudo em graus, aí eu consigo jogar na calculadora. Então, ó, 50 dividido por 60, 0,83, mais 2 minutos que está ali, divido por 60 novamente, mais 23 graus que está ali. Pronto. 23,0472. Então, agora, esse número agora, eu faço o seno dele. Então, vamos lá. 23,0472 seno. O seno desse ângulo está aqui, ó. Cacete. O que eu fiz aqui? Apertei sem querer o igual. Já deu igual. 23,0472 seno. Aí. Então, o seno desse ângulo ali é 0,3914. Se eu arredondasse aqui, 0,3915. Tá? O seno de 23 graus, 2 minutos e 50 segundos. Tá? Aqui na minha calculadora, aqui na calculadora do computador, vocês reparem que eu peguei e fiz o quê? Primeiro eu bati os graus e depois eu coloquei a função do seno, tá? Na calculadora de vocês aí, que é aquela Cássio azulzinha lá, ou na calculadorinha da HP, que é branquinha, nessa calculadora aí de vocês, primeiro você bate a função seno, do jeito que eu ensinei semana passada. Primeiro você vai lá e bate na função seno, na função cosseno, na função tangente, que seja. Depois você digita o valor dos ângulos e aperta o igual para sair o resultado, tá? Então, tá aí o seno deste ângulo. O cosseno desse ângulo, 23,0472 olha lá, 0,92081. Se eu fosse arredondar aqui, né? Aqui tem um 8, 9202. Ficaria, então, aqui arredondando para 4 casas decimais. E a tangente do ângulo? 23,0472. Tangente. 0,4254. Tá aí feito, então, seno, cosseno e tangente deste ângulo. Tá? Vamos fazer o outro ângulo agora. Vamos limpar o histórico aqui. Aí. Então, agora, vamos transformar este 205 graus aqui também na forma decimal para a gente poder fazer na calculadora. Então, 52 dividido por 60 mais 48 divide por 60 novamente e soma com 205 graus. Então, tá aqui. 205, 81, 44 graus. Beleza, então agora que eu tenho esse número, vamos lá. 205,8144 seno. Olha lá o seno. Ih, professor, deu negativo. Tá errado. Não, não tá errado. Acontece algumas vezes de poder dar o seno, o cosseno ou a tangente poder dar negativo, tá?
Pode acontecer, não está errado, tá? É que pode acontecer esse número negativo dependendo da posição que está esse ângulo. Como a gente está trabalhando com coordenadas geográficas, né? Vamos dizer assim que isso aqui poderia ser a coordenada geográfica de um ponto que você está trabalhando lá numa propriedade ou de um ponto que você começou a fazer uma medição. Então, pode ser esse valor aqui do seno, cosseno e tangente pode dar negativo ou positivo, dependendo da posição geográfica que esse ponto pode estar. Por isso que acontece, às vezes, de acontecer esse fato aqui de dar um número negativo. Não quer dizer que está errado, tá? Então, aqui o seno deu negativo. O cosseno provavelmente vai dar positivo. 205,8144 cosseno. Olha lá. Cosseno deu positivo. Geralmente acontece isso. Quando o seno dá negativo, o cosseno é positivo. E o inverso também é verdadeiro. Quando o seno dá positivo, às vezes o cosseno acontece de dar negativo, tá? Mas vocês viram aqui que no de cima aqui, por exemplo, deu tudo positivo. Não apareceu nenhum número negativo, tá? Então, aqui o cosseno deste ângulo, certo? Então, agora vamos fazer a tangente. 205,8144 tangenta. Aqui, olha lá, a tangente. Deu menos também, menos 93,59. Tá aí a tangente. Beleza, então. Agora aqui ele pediu cossecante, secante e a cotangente. Ih, professor, fudeu, não tem jeito de fazer. A calculadora nossa não tem essa função. Tem. Lembra que eu falei que a cossecante era o quê? Era o inverso do seno, né? No caso, a função dela lá que eu apresentei era o quê? 1 dividido pelo seno, não é? Então, 1 dividido, o ângulo aqui, 205,8144, seno, fecha parênteses. Ele fechou automático, mas não tem problema. Espera aí que agora acho que eu fiz caca. Não, tá certo. Eu tinha que fechar mesmo parênteses, tá certo. Ficou certinho a minha função. Tá aqui, ó. A cossecante. Olha o valor, 1. Tá? O que eu fiz? Simplesmente, o que eu fiz? Eu coloquei, vamos fazer de novo, ó. O número 1, lembra que a função é que era 1 dividido pelo seno da função. Que aí depois, né, ia resolvendo, ficava o inverso do seno. Depois no desenvolvimento da fórmula. Mas ela era o quê? 1 sobre o seno. 1 dividido pelo seno. Então, 1 dividido, abro parêntese, dividido pelo seno. Seno do ângulo. O seno é 205,8144 seno, fecho o parêntese, olha lá, a função 1 dividido pelo seno do ângulo. Na calculadora de vocês, vocês vão bater exatamente isso. Vai ser 1 dividido, abre o parêntese, aperta a função seno, coloca o valor do ângulo, fecha parêntese e dá o igual. Pronto. Essa aí é a função lá. Aqui está a cossecante. E a mesma coisa faremos para a secante. Tá? Aqui nessa calculadora, acho que tem a função... Tem. Aqui, acho que isso aqui vai ser cossecante. Vamos bater ali essa função? É a primeira vez que eu pego uma calculadora que tem a função, que eu vejo que tem a função cossecante. 8144 cossec. Olha lá, certinho, ó. Ei, professor, isso é bom mesmo, hein? Olha lá, deu certinho, ó, deu igualzinho. Tá vendo, ó? Não tem erro, gente. E a mesma coisa faremos para a secante, ó. 1 dividido
a secante é o inverso do cosseno. Então, 1 dividido, abre o parêntese, 205,8144, cosseno, fecho o parêntese, aí, ó, 24,9560. Esse é o valor da cossecante do ângulo, da secante do ângulo, perdão. Tá? E agora a cotangente, ela é o inverso da tangente, né? Então, 1 dividido, abro parêntese, 205,8144, tangente, fecho parêntese, aí está o valor da cotangente. Pronto, tá feito aí, ó. Das letrinhas A até aí. Posso dar um desse na prova, né? Não tem erro. Vai todo mundo acertar, vai facilitar minha vida para corrigir, ó. Olha que beleza. Agora, continuando aqui então, o próximo exercício que eu deixei era para fazer o quê? Eu dava o valor do seno, do cosseno e da tangente e eu queria saber qual que era o ângulo, tá? Que na calculadora também não tem segredo nenhum fazer. É só, sei lá, apertar o Shift ou a segunda função da calculadora lá, né, que habilita a segunda função dela, e apertar lá, seno, cosseno ou tangente, que aí vai dar o inverso da função, né? Aqui nessa calculadora minha aqui, também tem essa função, só que ela é diferente, né? Eu tenho que primeiro bater o valor o valor do ângulo, no caso. A de vocês não, a de vocês apertam a função, depois escreve o valor. Né? Aqui, então, o seno de alfa é 0,555. Deixa eu limpar a memória aqui. Isso. 0,555. Então, qual que é o valor do alfa? Então, o valor aqui, seno essa não está certo isso aqui não. Essa calculadora aqui não está dando certo. Será que aqui eu tenho que bater de primeiro a função? Segunda função, seno 0,555. Vamos ver. Não. Essa calculadora aqui, essa aqui não está dando certo fazer essa operação. Deixa eu só pegar a minha calculadora aqui, gente, a minha científica. Aí, que aí eu mostro para vocês na câmera a função. Shift seno 0,555. Aí, ó. É isso mesmo. Minha calculadora tá com a pilha meio fraca, mas acho que dá para vocês enxergar mais ou menos como que fica a função. Vamos ver. Olha lá. Deixa eu tirar esse fundo aqui, que senão não vai pegar. Satanás. Sai daí, trem. Deixa eu apertar aqui. Então aqui, ó. Pra cá. Tá embaçando. Mas, ó. A função é aqui, ó. Você aperta aqui. Shift. Aí tem aqui o seno, né? Aqui é o botãozinho do seno. E aqui seno é -1.
Olha lá. Vocês viram que não sei se tá dando pra... Não tá dando pra ver muito bem, né? É, isso. Deixa eu ver se eu consigo... Cadê aqui? Aí, ó. Olha lá, ó. Viu? Fica lá a função, ó. Seno menos 1. Aí vocês vão colocar 0,555. Olha lá, o jeito que fica, ó. Seno menos 1, 0,555. Aí, aperta o igual. Olha lá. 3,18. Eu pus o ponto errado. Shift menos 1, 0,555. Aí, ó. Olha lá, Shift menos 1, 0,555. A hora que dá o igual lá, 33,7107. Esse é o ângulo cuja o seno vale 0,555, né? E aqui eu já tinha resolvido, né? Lá, ó. 33,7107. E a mesma coisa para o cosseno, olha lá. Cosseno 0,675. Então vamos fazer, ó. Shift cosseno menos 1, 0,625. Olha lá. 0,625. 51,3178 graus. No resultado aqui, é 675. Eu coloquei 625. 625. Shift cosseno 0,675. 47,5458. Olha lá. 47,5458. Tá lá. Certinho. E a tangente é a mesma coisa, né? A tangente aqui. Shift tangente 5,2253. Olha lá, para vocês verem ali. Olha lá, tangente menos 1, 5,2253, hora que dá igual 79,1659 graus. Então esse é o valor do ângulo cuja tangente equivale a 5,2253, tá? A única coisa que tem que fazer aqui, deixa eu desligar essa luz na minha cara aqui, aí. A única coisa que vocês têm que fazer é transformar o ângulo de volta aqui, né? Lembra como que faz? Olha lá. Transformar o ângulo, né? Trazer da decimal para sexagesimal, de novo. Então, vamos lá, ó. Vou conservar, vamos fazer só da tangente aqui, ó. Vou conservar os 79 graus, 79 graus. Eu vou pegar 0,2253 graus e multiplico por 60, que para transformar da decimal para sexagesimal eu divido, aqui eu multiplico. Multiplica por 60, vai dar 13,518 minutos. Coloco 13 minutos aqui, vou pegar 0,518 e vou multiplicar por 60 novamente, que vai me dar 31 segundos. Então, 31 segundos está aqui. Pronto, está transformado o ângulo. Levei ele novamente para a forma sexagesimal. É só isso que tem que fazer. Quando você faz as funções aí trigonométricas, você faz o inverso. Senhor, pode falar. Hum, será que eu digitei errado? Deixa eu ver. Shift, tangente, 5
22,53. É isso mesmo, 16,59. 79, 16,59. Eu digitei errado. Foi erro de digitação meu. Ainda bem, ó. Isso, ó, vamos fazer aqui vamos fazer o processo inverso dos números certos. Então, ó, vamos lá. 79, né? Conserva 79. Vou pegar 0,1659. Vou multiplicar por 60. 9 minutos. 0,954 vezes 60. Oh, fiz vezes 90. Caramba. 0,954 vezes 60. Aí, 57 segundos. Então, vai dar 79 graus, 9 minutos e 57 segundos. É isso que você tinha falado? E aí, beleza, então. Ó, tá sabendo já. Então, posso dar um desse na prova que não vai ter enrosco. Tá certo. Então, tá feito aí, ó, os exercícios que eu tinha deixado. Então, tá aí no jeito. Então, vamos pegar o assunto de hoje agora. Hoje iremos ver, então, a parte de unidades de medida, tá? Então, unidades de medida, definição. A ideia de medidas nasceu da necessidade de se quantificar. Se quantificar o quê? Quantificar porções de terra, áreas e distâncias, tá? Então, daí veio a ideia de se estabelecer unidades de medidas, tá? Porque houve a necessidade de quê? De se quantificar essas variáveis aí, porções de terra, as áreas, distâncias. E para nós ainda, né, na parte, você pensa na parte aí de construção rural, também na parte de medidas de ângulos, né? Que aí a gente envolve a parte de ângulos, que nem para se fazer uma rampa, que nem você tem um desnível no barracão, onde você guarda máquinas. Você precisa fazer uma rampa. Aí você precisa fazer o quê? Você tem que saber a distância que dessa rampa, para não ficar uma rampa muito íngreme demais, para ela ficar mais alongada. Então, fazer o quê? Você pensando o quê? Se você pensar na rampa, ela é nada mais nada menos que um triângulo retângulo. Se você pegar um desnível, né? Ele vai fazer o quê? Vai fazer um L, esse desnível. Vai fazer uma parede. A rampa vai ser a hipotenusa do seu triângulo retângulo. Vocês conseguiram imaginar essa parte? Então, pensando aí na construção rural, né? Também entra essa parte para nós também, né? E com isso, veio a ideia também da padronização e a criação de um sistema para que em todo mundo falasse e entendesse que quantidades seriam estas. Então, daí veio o quê? A padronização dessas unidades de medida. Para que se o metro aqui no Brasil, quando se fala um metro aqui, se sai aqui do Brasil, também se entenda que um metro em outros lugares. Que o metro aqui é o mesmo metro do que na Europa, do que nos Estados Unidos. Então, adotou-se o quê? Uma única unidade de medida linear de referência, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Tá? E esta medida é o quê? É o metro. Então, o metro é a medida internacional de distâncias lineares. Distâncias lineares de áreas, tá? É o metro. E a partir do metro, né, você tem aí as variações dele. O sistema métrico decimal utilizado no Brasil tem como unidade fundamental o metro. E os múltiplos e submúltiplos do metros são os seguintes, que aí vem as variações, né? Vem o quilômetro, né, que é o quilômetro, que é equivalência ao quê? Já diz aqui o prefixo quilo significa 1000. Então, quilômetro, 1000 metros. O hectômetro
equivalência de quê? 100 metros. 1 hectômetro é equivalente a 100 metros. O decâmetro, que ó, já fala aqui, ó, decâmetro, equivale ao quê? A 10 metros. Tá? O prefixo deca quer dizer 10. O decímetro, equivalência de 0,1 metro, ou 10 centímetros. O centímetro, ó, já diz o prefixo dele, né? Ó, centi. O prefixo centi aqui, ó, quer dizer o quê? 100. Então, 1 centímetro equivale a 0,01 metro, tá? Então, 1 metro tem 100 centímetros. Ó, já diz, ó, centi, prefixo 100. Né? Então, 1 metro, 100 centímetros. E o milímetro, que nós já aprendemos o prefixo aqui, ó, mili, né? 1 milímetro igual a 0,01 metro, ou 1 metro equivale a 1000 milímetros. Ok? Então, essas aqui são as variações aí dos múltiplos e submúltiplos do metro. Agora, as unidades de medida de superfície. As unidades de medida de superfície são usadas o quê? Para indicação de áreas de figuras planas, poligonais, que representam o quê? Áreas patrimoniais. As mais usadas são o seguinte: o quilômetro quadrado, tá? Que equivalência a 1 quilômetro quadrado, tem 1 milhão de metros quadrados. Tá? O quilômetro quadrado utilizado para grandes áreas, quando você está medindo grandes áreas. O centímetro quadrado, que a equivalência aí, ó, 1 centímetro quadrado, é igual a 0,0001 metro quadrado. E temos o milímetro quadrado, que a equivalência de 1 milímetro quadrado é 0,000001 metro quadrado. Tá? Milímetro quadrado é pouco, não é tão utilizado, né? Fica aqui mais aqui no centímetro e no quilômetro quadrado. E temos as unidades de medida de superfície agrárias, que aí entra na nossa área, né? As unidades de medidas agrárias. Que nós temos aí o centiare, que é a equivalência do centiare. 1 centiare é 1 metro quadrado. O are, que é equivalência a 1 are é igual a 1 decâmetro quadrado ou 100 metros quadrados. E o mais utilizado, que é a medida de área oficial, é o hectare, né? Que o hectare, 1 hectare, equivale a 1 hectômetro quadrado ou 10 mil metros quadrados. Ok? Hectare, então, é a medida oficial de medidas de propriedades, medida de áreas agrárias. Tá? E vamos fazer agora alguns exemplos de conversões, então. Tá? 3,32 metros, eu quero saber quanto que esses 3,32 metros equivale em quilômetros. Tá? Como que eu faço isso? Seguinte, sendo 1 quilômetro eu tenho 1000 metros, 3,32 quilômetros, então eu tenho x quilômetros. Então, 3,32 metros, eu tenho x quilômetros. Então, aí, ó, regrinha de 3. Não gente, regra de 3 eu falo. Quando é o jeito mais fácil de fazer qualquer tipo de conversão. Regra de 3 se usa para muita coisa. Ó. Então, olha lá, ó, regrinha de 3. Tá? Eu coloquei aqui em 2 frações, mas é porque como se fosse uma regra de 3. Então, 1 quilômetro, 1000 metros. X quilômetros, 3,32 metros. Tá? Então, multiplica aí em cruz, né? 1000 vezes x igual a 3,32. Então, x vai ser igual a 3,32 dividido por 1000. Então, 1 quilômetro, tá aí, né? 3,32 dividido por 1000. Então, vai me dar x é igual a 0,00332 quilômetros. Ficou faltando eu colocar a unidade de medida aqui só, errei em digitação. Tá? Aí, ó, regrinha de 3, não tem como errar. Facinho.
Vamos a outro exemplo de conversão agora, utilizando os hectares agora então, ó. 32 hectares em metros quadrados. Quanto que equivale 32 hectares em metros quadrados? Tá? Então, vamos lá. Ó. Sendo 1 hectare, 10.000 metros quadrados. E 32 hectares, x metros quadrados. Então, regrinha de 3, olha lá. 1 hectare, 10.000 metros quadrados. 32 hectares, x metro quadrado. Então, x vai ser igual a, olha lá, multiplica aqui em cruz, né? 32 vezes 10.000, 320.000 metros quadrados. Regrinha de 3, facinho de fazer, tá? Então, ó, tabelinha aqui para facilitar a vida de vocês na hora de conversão de unidade de medida, ó. Seguindo aqui, ó, a tabelinha, ó, não tem erro. Se eu quero pular, peraí que alguém pediu para entrar. Ó, se eu quiser então aqui, ó, sair de quilômetro para ir para metro, quantos saltos que eu vou dar, ó? Quilômetro para metro, ó. Quantos saltos eu dei, ó? 1, 2, 3. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10.000. Então, se eu quiser sair de quilômetro para metro, eu multiplico por 1.000. Se eu quiser sair de quilômetro para centímetro, ó, tá? Quantos saltos que eu vou dar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, ó, você viu essa tabelinha aqui, ó, desse jeito aqui, não tem como você errar. E o inverso também é verdadeiro, né? Se eu estou em metros e eu quero ir para quilômetros, olha lá, ó, eu dou 1, 2, 3 saltos. 10 vezes 10, 100 vezes 10.000. Se eu estou em centímetros e quero ir para quilômetros, só contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, aqui é dividido e aqui é multiplicado. Daqui você consegue converter qualquer unidade de medida, aí, ó, sem precisar fazer regrinha de 3. Vai direto. E para unidades de medida de superfície, ó, também é o mesmo esquema. A diferença é que, ao invés de ser que nem ó, quilômetro quadrado para metro quadrado, ao invés de eu multiplicar por 10, aqui vão ser multiplicado por 100. Tá? Então, ó, a unidade, se eu tenho 1 quilômetro quadrado, eu quero saber isso em metro quadrado. Ó, quantos zeros que eu vou aumentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. E o inverso também é verdadeiro. Tá? Só que aqui eu multiplico e embaixo eu faço a divisão. Tá? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Não, tá beleza? Então tá certo. Ó. Exercícios, então. Vamos fazer alguns exercícios. Converta as seguintes medidas lineares e de superfície. Ó. Eu quero 123 metros em quilômetros. Tá? Então, ó, vamos utilizar aqui 123 metros e eu quero passar para quilômetro. Então, vamos lá. Ó. Cadê a calculadora? Eu fechei a calculadora? Puxa vida. Então, vamos abrir a calculadora de novo. Calc. 123 metros em quilômetros. 123. Eu estou aqui no metro. E eu vou passar para quilômetro. Então, 123 metros. Divido por 10. Divide por 10. Dividi uma vez. Dividirei de novo. Dividido por 10 de novo. Aí, ó. Uma vez, duas vezes, 3 vezes. Divido por 10 de novo. Olha lá. 123 metros equivale a 0,123 quilômetros. Para quem não quer ficar fazendo isso, é só contar. 1, 2, 3 por 1.000. Então, é só dividir por 1.000. 123
123 dividido por 1000. Pronto, tá feito. Tá? Sem enrosco. 0,25 quilômetros em metros. Agora é ao contrário, né? Então, como eu fui daqui para lá, agora eu vou daqui para lá. Então, agora eu vou multiplicar. E eu multiplico eu estou em quilômetro, eu vou em metro. 1, 2, 3 por 1000. Então, agora eu multiplico por 1000. 0,25 vezes 1, 2, 3 por 1000. Olha lá, 250 metros. Tá? E aqui tem mais algumas letrinhas. Tá? Vocês façam aí essas letrinhas. Semana que vem a gente pega e corrige tudo. Tá? Essa era a aula de hoje, tá?